Bom dia. Nós vamos falar hoje sobre educação pela paz mediada pelas tecnologias da informação e comunicação. A educação pela paz ela vem trazer um aspecto um pouco diferenciado das grandes contribuições que os grandes pensadores trouxeram sobre a educação. Ainda não existe uma epistemologia da educação pela paz, mas existem grandes contribuições em que a paz e a não violência traz para o contexto da educação. O nosso projeto ele traz essas duas vertentes, que seja a educação pela paz e aliado às novas tecnologias existentes para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. Porque nós entendemos que tudo que vem a ser para o desenvolvimento da paz também tem que estar aliado às novas tecnologias, porque as novas tecnologias também são ferramentas importantíssimas para a construção de uma cultura de paz. E como também são importantíssimos para a construção de uma educação baseada em nos valores, baseada numa aprendizagem mais elaborada, numa aprendizagem mais profunda. Então, temos como fundamento para a educação pela paz esses 3 tópicos básicos: a paz e a não violência, a praxis e as TICs na educação. Então, como primeiro ponto, nós falamos sempre que a paz e a não violência ela é sempre um pouco desconhecida da população. Porque nós trazemos um arcabouço histórico de que a paz é simplesmente estar num domingo, deitado numa rede ou na cama, em que tem momentos de tranquilidade. E a não violência também como se fosse algo a ser evitado, e nunca como ações ou nunca como ações em que o homem deve tomar para melhorar a vida de si e dos outros que estão no seu entorno. Então, diferentemente do que tem nos dicionários, que também quer dizer que seja paz, que é um momento de tranquilidade, ou um momento que acontece entre 2 guerras ou entre 2 conflitos armados, que esse talvez seja o conceito de paz mais comum na escola, que é o intervalo entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, diz que houve um momento de paz. Mas durante todos esses anos não houve tensões, não houveram conflitos. Então, será que a paz é isso? É só esse momento que está numa expectativa de que um outro conflito chegue? Pensamos um pouco diferente. Pensamos em paz numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva mais multidimensional da sociedade e do indivíduo. Por isso que nós achamos que paz é um constante movimento em torno do desenvolvimento humano e social que busca enfrentar os conflitos inerentes de forma não violenta. Porque nós vamos falar até um pouco sobre isso mais tarde. Os conflitos eles são essenciais para a vida. Sem os conflitos nós não nos desenvolvemos, nós não progredimos. Então a paz é essa busca constante de desenvolver o ser humano dentro do seu contexto social, dentro do seu contexto político, do contexto simbólico, religioso, enfim, daquele momento histórico, daquele momento espiritual em que ele está vivendo. E que todas essas ações elas sejam pautadas pela perspectiva da não violência. E aí vem a pergunta do que vem a ser a não violência. Em vez de pensar a não violência como o ficar parado, não, é um agir. É enfrentar, é agir com persistência em favor da justiça. É não deixar que qualquer justiça se naturalize. Porque nós vivemos um mundo tão violento, numa cultura tão violenta, em que a violência está muito naturalizada. E achamos que mais uma morte, mais uma criança abandonada, uma pessoa passando fome é apenas mais um. Já virou natural. Não. A não violência, a paz, não aceita isso.
A paz, a não violência, ela busca fazer com que essa violência, esse estado de pessoas passando fome, esse estado de marasmo, de natural de violência, ele não exista. Que nós possamos agir dentro desse contexto, possamos agir para haver uma mudança de paradigma e que possamos desenvolver o ser humano, desenvolver a sociedade, fazer com que tudo esteja num certo equilíbrio, não no equilíbrio perfeito, porque ele não existe, mas que possamos conviver de forma fraterna, conviver de forma a não agredir o outro e enfrentar os conflitos de forma não violenta. Podemos dizer também que a não violência é ajudar as outras pessoas que estão numa situação de risco a superarem esta situação, sempre pautado pela não violência. Uma perspectiva filosófica dos valores da não violência é preferível que deixemos nos machucar do que machucar ao outro. Não é nada, é uma junção de valores em que a gente pode fazer com que, em vez de pensarmos em agredir ao outro, vamos pensar em nos defender e mostrar ao outro que existem outras diversas dezenas de possibilidades diferentes da violência para se resolver alguma questão. E nunca é pensar que estamos parados. Não é a resignação parada, mas é uma resiliência ativa. É uma ação. Estar juntos, juntar pessoas para que uma injustiça que exista, ela não se estabeleça, ela acabe. E para que não se cheguem novas injustiças. Aliado a essa perspectiva de paz e de não violência, em que nós buscamos sempre, a todo instante, o desenvolvimento humano, por isso que o pensamento e a perspectiva de paz, ela não pode ser pensada apenas de uma forma, ela precisa ser pensada de diversas maneiras, numa perspectiva uma perspectiva multidimensional da vida. Então, por isso que nós pensamos a paz em aspectos individuais, aspectos sociais, aspectos ecológicos, então que tentem abranger toda a nossa diversidade da vida. Então nós experienciamos o nosso eu íntimo, nós experienciamos a nossa socialização com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas do trabalho, com os nossos colegas da escola, da universidade, com os nossos vizinhos, com a nossa comunidade, em meio político mais abrangente, no meio mais global, e também com o nosso cuidado com aquilo onde nós vivemos, com a nossa comunidade, com a natureza, perceber que nós fazemos parte também desta natureza e que somos agentes ativos dessa natureza e somos responsáveis por tudo aquilo que acontece. Então, diante dessa perspectiva, a educação é um fator fundamental dentro do desenvolvimento e de uma construção de uma cultura de paz. Porque nós entendemos que os primeiros passos do ser humano, os nossos primeiros passos foram dados na escola, junto com a nossa família e amigos. E que a escola é um agente transformador de uma realidade. Ou um agente de mantenedor de uma realidade. Como nós pensamos e queremos que a escola seja um agente transformador de uma realidade, e que realidade é essa que nós pensamos em transformar? Uma realidade em que vivencia-se uma violência constante, em que a cultura da violência está arraigada, que transformar da cultura da violência para uma cultura de paz. Vejamos que nós precisamos começar também até pela nossa linguagem. Não é destruir algo. Não queremos destruir alguém ou aquilo, nós queremos transformar. Porque a linguagem de destruição ela é uma linguagem violenta. A linguagem pacífica é uma linguagem de transformação. Então, nós entendemos que esse diálogo crítico da transformação ele é fundamental. Então, buscamos que essa perspectiva de educação, essa perspectiva de
pedagogia, ela não é indiferente ao meio. Como se o meio está aí, as pessoas estão, cada um fique na sua. Não. Nós somos pessoas que nos relacionamos e interrelacionamos, e diante disso nós vamos tentar modificar aquilo em que uma justiça que está estabelecida ou algo que não é bom para a comunidade, e fazer com que toda a comunidade, toda a sociedade se envolva em ações para melhorar a vida uns dos outros. Então, por isso que nós chamamos isso de uma ação transformadora. Essa educação é uma educação transformadora. E ela não está apenas sozinha nisso. Nós pensamos que vários pensadores da educação também trouxeram diversas contribuições, e os momentos em que a educação passa também trazem contribuições, como é o momento da educação baseada nas tecnologias. Podemos também trazer uma contribuição do Edgar Morin com os famosos 7 saberes necessários à educação do futuro, em que ele fala sobre o conhecimento, sobre a compreensão humana, que ele fala também sobre a identidade humana, o conhecimento pertinente, a condição planetária, diversos aspectos em que ele busca, no final dos seus 7 saberes, uma antropoética, que é justamente o fechamento desses saberes, em que ele fala da compreensão humana, que a gente precisa saber compreender o outro. Nós vivemos num mundo tão diverso, apesar de estarmos às vezes inseridos numa mesma cidade, às vezes num país pequeno, numa cidade pequena, ou num bairro, mas mesmo dentro dessas cidades ou desses lugares pequenos, nós temos uma diversidade muito grande. Dentro da nossa própria sala de aula nós temos uma diversidade. E a compreensão do outro, a compreensão da diversidade de pensamento, da diversidade cultural que cada um traz, ele é importantíssimo para a construção da paz e para uma educação baseada em valores e que possa contribuir ainda mais do que vem contribuindo. E é interessante isso porque essa compreensão do outro, ela não faz com que o erro do outro, as incertezas que virão, sejam um medo ou seja algo que nos traga um desespero sobre o futuro ou sobre o desconhecido. Não. A incerteza ela é boa porque ela é essencial, porque nos traz a curiosidade, nos traz aquilo que junta com a nossa bagagem, a bagagem que nós construímos, e faz com que nós tenhamos uma curiosidade sobre o que há de vir. Tudo isso, todo esse conhecimento, toda essa busca da identidade humana, ela culmina com uma ética, que é uma ética da compreensão, que é uma ética que nós possamos construir algo que seja bom para todos. Não que seja perfeito para um e completamente destrofiado para outros, mas que seja algo que possa ser transformado, que possa ser mudado. Isso é essencial para a educação nos dias de hoje. E também são caminhos para a contribuição de uma educação voltada para a construção de uma cultura de paz. Então, a partir disso aí, a gente pode ver e pensar um pouquinho além. Por exemplo, com a licença da palavra, com a licença da ousadia, de pensar um pouquinho diferente do Moacir Gadot, que ele fala que a pedagogia da praxis não traz a paz porque ela traz o conflito. E aí a gente pensa diferente um pouco nesse ponto com ele. Por quê? Nós pensamos que o conflito é essencial, ele é inerente à paz. Porque o conflito é essencial para o desenvolvimento humano. Então a educação pela paz, ela não vê o conflito como um problema. Ela vê o conflito como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de melhorar-se, uma oportunidade de desenvolver-se, de progredir-se. Então, o conflito, ele deve existir, ainda mais, ele é inevitável. O problema é que o que nós fazemos a partir da existência do conflito, de quando o conflito se estabelece. Então, a ação transformadora, toda ação transformadora, ela traz o conflito. E esse conflito ele deve ser uma ferramenta também de cultura de paz.
O terceiro aspecto, o terceiro fundamento está baseado nas tecnologias da informação e comunicação na educação. Então a gente pode trazer essas possibilidades, todas essas possibilidades tecnológicas que nós temos hoje, nós podemos trazer isso junto para a educação pela paz, para construir um mundo melhor, construir uma cultura de paz. Desculpa. E hoje em dia nós temos diversos exemplos do uso da tecnologia como uma ferramenta da não violência, como ferramenta de um desenvolvimento de uma cultura de paz. Nos últimos movimentos, no chamado na Primavera Árabe, os países que mais souberam utilizar da não violência foram aqueles que se saíram melhor dos conflitos. Um exemplo que ainda há muito conflito, mas mesmo assim é bem menor, é no Egito e na Tunísia, em que o uso das tecnologias, das redes sociais para mobilizar as pessoas, para levar a mensagem do que era esperado, e ao mesmo tempo em que estava mobilizando as pessoas, eles estavam chamando para que todas essas ações fossem pautadas na não violência. Era de uma resistência pacífica para que os opressores pudessem ouvi-los e promover uma mudança. Onde não houve isso, no caso da Síria e no caso da Líbia, os conflitos foram muito mais intensos, sangrentos, e no caso da Síria persiste até hoje. Então, a tecnologia, lá no caso do Egito e no caso da Tunísia, as tecnologias foram utilizadas de forma transformadora, de forma a potencializar a não violência, para unir as pessoas em torno de seus ideais e que ao mesmo tempo pudesse transmitir de forma mais rápida os ideais da não violência, para que pudessem estarem todos juntos, com pensamentos diferentes, com religiões diferentes, mas que tinham um objetivo comum, que era melhorar a vida de cada um que estava ali. Então, as TICs, no contexto da educação, elas estão chegando, já chegaram, é inevitável, não tem como nós fugirmos do uso da tecnologia. Agora, o que nós podemos ver é que, às vezes, esses usos eles não têm um uso correto, um uso pedagógico. É apenas mais uma ferramenta como se estivesse usando dentro de casa ou no trabalho. Mas nós podemos ter usar essas ferramentas, e no nosso material, no nosso projeto, nós convocamos o uso dessas ferramentas para o processo de educação pautado na educação pela paz. Então pode-se utilizar tablets, pode-se utilizar de robótica, de lousa digital, internet, redes sociais, redes privadas, enfim. São ferramentas muito boas que podem auxiliar o professor, auxiliar a escola dentro do processo educativo. Mas a gente tem sempre em mente, e isso educação pela paz também. O mais importante de tudo na educação sempre e sempre será o ser humano. Então, o agente transformador, tudo aquilo que transforma, não são as máquinas, não são os softwares, não é a internet, mas sim são os seres humanos envolvidos no processo. Os professores, os alunos, a equipe pedagógica, a equipe de auxílio, de administração, tudo aquilo que envolve a escola, tanto como dentro da escola, como fora da escola, em termos de políticas, em termos de ações mais macro, interferem no processo educativo. Então, sabemos que o motivo de ser da educação é o ser humano, é o desenvolvimento do ser humano. Então, a educação pela paz também está pautada nisso. Então, depois desses fundamentos em torno das tecnologias, da informação e comunicação, da paz e da não violência, e da praxis como ação transformadora no meio em que nós vivemos, nós achamos que são importantes certas ações que nós chamamos de ações pacificadoras. E que aí a gente volta um pouco e trazemos dessa bagagem de grandes educadores, como Paulo Freire, como John Dewey, como Moacir Gadot e tantos outros. É importantíssimo o diálogo horizontal. Numa construção de um mundo pacífico, numa construção de uma cultura de paz, é importante que tenhamos um diálogo horizontal. O que isso quer dizer?
é que o autoritarismo ele não é mais conveniente, ele não mais convém dentro de uma escola. Aquela postura de sabedor da verdade e aquelas pessoas que não sabem, estão ali, que não sabem de nada, estão ali para receber aquela toda a minha sabedoria ou todo o meu conhecimento, não é uma postura muito legal, não é uma postura que traz uma conciliação, nem traz uma construção de uma cultura de paz. Mas o diálogo horizontal é trazer para mais perto de nós, professores e educadores, os nossos alunos e alunas, nossos educandos, em que nós vamos construir uma ideia, nós vamos construir um conhecimento que é interessante para todos nós. Então, sair um pouco da ideia sair um pouco do pedestal e conversar às vezes um pouco na linguagem deles, não que devemos usar somente de gírias, mas sim saber da linguagem que eu não sou o sabedor, não sou o Senhor sabedor e vocês são meus servos, mas não, em que nós estamos juntos no processo de educação e que a importância que o professor tem é fabulosa, a importância que os alunos têm também é fabulosa. Então, é o respeito, é trazer para os alunos, saber que nós estamos construindo algo que é importante para todos nós. Nesse diálogo horizontal, nós vamos construir o respeito à diversidade. Às vezes nós não percebemos, mas dentro da nossa sala de aula nós temos uma diversidade muito grande. Às vezes temos uma diversidade econômica, uma diversidade social, nós temos pessoas brancas, pessoas negras, nós temos pessoas que são mais pobres, as pessoas que têm um caráter econômico mais elevado. Nós temos pessoas que são de religiões, de certas religiões, outras de outras religiões. Então temos uma diversidade religiosa, social, econômica, de raça, de cultura, de bagagem de família. Tem crianças e tem adolescentes que têm problemas familiares gravíssimos, outras não têm. Tudo isso está pautado dentro da sala de aula. Então, esse respeito à diversidade, ele é importantíssimo. É importantíssimo, é o que o Edgar Morin traz, a compreensão humana. Nós estamos ali com dezenas de seres humanos que trazem histórias diferentes, mas que podemos trazer juntos para construirmos um conhecimento comum. Ou seja, que no caso específico aqui é a construção da cultura de paz. Então, essas ações pacificadoras, elas são o nosso norte. E nós fechamos ela com a não violência. Todo esse diálogo horizontal, todo esse respeito à diversidade, ele é pautado pela não violência. Não agredir o outro, não agredir a religião do outro, não subestimar a condição do outro. Tentar fazer com que nós valorizemos sempre o potencial humano. Perceber que todos aqueles alunos, todos os nossos alunos, eles trazem um potencial gigantesco. Trazem um potencial para tudo. Agora nós podemos ser orientadores, co-construtores de potenciais que valorizem as ações boas, que valorizem ações de conhecimento, da ciência, que a escola faz parte, do conhecimento científico, do conhecimento das linguagens, do conhecimento matemático e também do conhecimento social, que é justamente vincular que tudo aquilo que nós construímos seja para o desenvolvimento social e humano. Então, e tudo isso, lógico, a gente vê que essa construção ela não pode ser de outra forma se não for não violenta. Então, essas ações pacificadoras são essenciais para a nossa prática educativa. Então, a gente gosta a falar em termos de método. Qual é o método da educação pela paz? Nós sempre gostamos dessa frase como que a paz como um caminho. Não é um caminho para a paz, a paz é o caminho. Então, independente dos métodos científicos que foram utilizados, os métodos que o professor utiliza ou o professor aprendeu na universidade, o método também precisa ser pacífico. O manejo do professor em sala de aula ele precisa ser pacífico. Então, a paz ele é fundamento, a paz é fundamento, é objetivo e é o caminho, é o método. Então,
não pode ser diferente, porque se pensarmos em que nós temos como objetivo a paz, mas utilizamos métodos violentos, nós não vamos chegar a atingir o objetivo. E às vezes é isso que ocorre, às vezes não, muitas vezes e quase sempre é o que ocorre nas desculpas para acontecerem as guerras. Não, nós vamos guerrear tal país para estabelecer a paz lá. Ou seja, o objetivo é a paz, mas o método é a guerra, é a violência. Então nós entendemos diferente. Se o objetivo é a paz, se o objetivo da educação, desse tipo de educação é uma educação que construa uma cultura de paz, então os seus fundamentos precisam ser fundamentos pacíficos ou pacificadores, e o seu método também precisa ser um método pacífico ou pacificador. Não pode ser diferente, para culminar no objetivo final, que é de construir uma cultura de paz. Para tanto, nós dispomos de um material que é interessante para esse caminho, para essa construção de uma cultura de paz. Nós desenvolvemos 4 livros para o ensino fundamental, Fundamental 1 e Fundamental 2, que abordam diversos temas e diversas atividades que devem ser desenvolvidas em sala de aula, em atividades extras, que dá abertura aos professores e à escola para a utilização do material, seja ele como um subsídio para algumas disciplinas, e o mais importante é que ele seja um material guia para as diversas disciplinas. Ele é um material tanto que pode ser usado como uma disciplina, como pode ser usado por diversas disciplinas. Ele trabalha com diversos temas que são comuns à linguagem, às ciências, às ciências sociais, como também traz um arcabouço para que seja uma disciplina única também. Então, alguns temas são tratados dentro dentro dessa perspectiva. Nós falamos logicamente, sobre a paz, que nós conceituamos anteriormente, que qualquer ação humana que o objetivo é melhorar a vida das pessoas, da sociedade e do meio ambiente, e sempre pelos métodos pacíficos. Então temos um capítulo que fala sobre a paz e os pacifistas, um capítulo que nós, por exemplo, como não aprendemos na escola sobre a paz, nós poucos ouvimos falar, ela não está nas disciplinas. Um exemplo disso está na questão do substantivo paz. Ele pode derivar do verbo pasear, o que é um grande desconhecido das pessoas. Não se ensina o verbo pasear nas universidades. Se a gente perguntar aos professores de língua portuguesa como conjugar o verbo pasear, ou se eles conhecem a palavra pasear, a grande maioria não vai conhecer. Mas vamos dizer assim, é culpa desse professor, nossa, a educação está muito ruim, que nem os professores. Não, mas é porque nós estamos inseridos numa cultura de paz. Nós estamos inseridos numa cultura de violência tão forte em que o verbo pasear é simplesmente um desconhecido. Mas nós, os alunos, tanto os professores formados como os nossos alunos que já estejam no Fundamental 2, eles vão saber conjugar o verbo matar, destruir, detonar, bater, em todos os tempos verbais. Parece uma coisa simples, mas não é. É uma linguagem isso tudo faz parte de uma linguagem em que nós damos mais valor àquilo que é violento em detrimento daquilo que é mais pacífico, em que valoriza as nossas ações e nossas potencialidades humanas. Então, nós utilizamos sempre de uma linguagem que está pautada na violência, em vez de uma linguagem que está pautada na paz. E isso está no segundo capítulo, nós falamos dos pacifistas, nos nossos heróis. Quais são os heróis da humanidade? São os heróis da guerra. O Brasil fala dos seus marechais, o Marechal Deodoro, o Marechal Tal, que participaram da Guerra do Paraguai. Mas para os paraguaios, esses homens, esses comandantes, eles eram heróis? Ou eles eram agentes do horror? Porque colocamos como heróis aquelas pessoas que vencem as guerras. E não colocamos como heróis as pessoas em que promovem a paz. E que não coloca como vencedores e vencidos, mas que coloca todos como
vencedores, todos como vencedores, e não divide a humanidade entre vencedores e vencidos. Então, pessoas como Gandhi, como Chico Xavier, como Albert Schweitzer, Henri Thoreau, Mandela, Marechal Rondon, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Chico Mendes, são pessoas que são desconhecidas. E nós trazemos para as pessoas, nós trazemos para os alunos o conhecimento dessas pessoas, como a Júlia Baixa, uma brasileira cineasta, como a Zainab Saudi, uma iraquiana, como a Kampuk, a vietnamita, e são pessoas que são desconhecidas da grande maioria, mas que trazem são verdadeiros heróis e heroínas do dia a dia, que promovem a cultura de paz no mundo, independente de sexo, de religião, de cultura, promovem a paz. Temos também, falamos sobre a questão do desarmamento, a importância do desarmamento no Brasil. Abordamos também a questão dos mitos dessa história de desarmar o cidadão de bem para armar o bandido. Isso são mitos, e aí a gente traz reflexões em torno disso. Temos um capítulo também sobre a não violência. E aí a gente faz uma coisa bem interessante, que desde o começo do material a gente busca que os nossos alunos e alunas possam valorizar o local que vive, porque às vezes nós sonhamos com a perfeição, com países como os Estados Unidos, como países da Europa, que parece que vivem vidas perfeitas, e meu lugar é tão ruim, é tão destruído, e nós não valorizamos o lugar que vivemos. E nós buscamos sempre fazer com que as nossas ações possam valorizar o nosso lugar, o lugar que nós vivemos. Não importa se é uma cidade pobre, se é um bairro pobre, mas que nós possamos valorizar e fazer com que melhoremos o lugar que nós vivemos. Fazemos o possível para juntar as pessoas para transformar aquele lugar num lugar melhor. Então, um exemplo de exercício no capítulo sobre a não violência, a gente diz: junte-se com alguns amigos e procure no lugar onde você mora pessoas que fazem diferente, que tentam mudar o mundo por meios pacíficos. Você pode montar uma ficha de entrevista e procurar pelo seu bairro ou cidade por uma pessoa que faz diferente. Aproveite o desafio e faça um filme. Pode ser um documentário sobre as ações que esta pessoa faz. Edite o filme, faça uma sessão de cinema na escola e insira o vídeo no portal ePaz. Olha só, mas ele vai fazer o filme? Que criança vai fazer? Não. Todo celular, todo aparelho celular hoje tem câmera. A gente vai aproveitar o aparelho celular, que é uma tecnologia da informação e comunicação, para fazer um documentário com pessoas que existem em todos os bairros, em todas as cidades. Tem pessoas que fazem diferente, tem pessoas que trabalham para melhorar o bairro. Sejam eles ligados a igrejas, sejam essas pessoas ligadas a ONGs, sejam pessoas que fazem sozinhas algum trabalho. Então, existem pessoas, em todos os lugares tem. Vamos fazer com que essas pessoas sejam reconhecidas, porque elas não são reconhecidas. Então, a gente usa o celular, que às vezes é um terror para dentro de sala de aula, vai virar o quê? Um aliado nosso. Esse celular, esse aparelho, o aluno vai lá, pode ir com os professores e constrói uma ficha de entrevista, usa um aparelho ou dois aparelhos para editar, para filmar as pessoas, para filmar a entrevista, e edita esse mini documentário, passa para todos os outros, compartilha com os outros, vamos divulgar no portal ePaz. Que mais à frente vamos falar sobre esse portal. Então, todas as nossas atividades buscam fazer com que utilizemos esses aparelhos. Temos também capítulos que falam sobre os direitos humanos, a conquista dos direitos humanos, a importância dos direitos humanos, em que é tão mal falado. Nós vivemos numa sociedade tão violenta em que nós pensamos, a mídia faz o favor de divulgar isso, acham que os direitos humanos só servem para os bandidos, para as pessoas más. Mas a mídia não fala que foram os direitos humanos que conquistaram para eles ou para elas a liberdade de imprensa. Então, a liberdade de imprensa, a liberdade de falar, ela é uma conquista dos direitos humanos. A liberdade do voto, as mulheres conquistarem seus votos, é uma conquista dos direitos humanos. A busca pela escola para todos, a busca de uma escola pública para todos, é uma conquista dos direitos humanos. Ter água potável dentro de casa, ter água encanada e potável dentro de casa,
é uma conquista dos direitos humanos. Então nós desmistificamos algumas coisas sobre os direitos humanos e buscamos construir valores, construir novas ações pautadas também nos direitos humanos. E também temos capítulo que fala sobre a ecologia da paz. Então é importantíssimo percebermos o ambiente em que nós vivemos, o planeta Terra, que é essa nossa grande casa e que tem os recursos que são limitados. E aí a ecologia da paz, ela não é somente no sentido ecológico comum, mas também no sentido de consumo consciente, consumo da água, consumo em termos de compras, de roupa, de o que é que a gente faz com isso, por que estamos comprando, se estamos consumindo os recursos naturais de forma mais consciente, se esses recursos naturais que nós estamos consumindo vão fazer falta mais na frente, se nós estamos trabalhando ou comprando ou consumindo de empresas que não usam trabalho escravo, de empresas que não desmatam simplesmente por desmatar, mas que usam de madeira de reflorestamento. Enfim, nós trabalhamos com uma perspectiva de ecologia da paz em que busque todas essas instâncias que combina com a construção de uma cultura mais ecológica, mais holística, em uma cultura de paz. Temos um capítulo que fala exclusivamente dos conflitos. E nesse conflito nós falamos que esses conflitos são essenciais para a paz. Porque é inerente ao ser humano o conflito. Nós passamos por diversos conflitos durante a nossa vida. Quando saímos da infância para a adolescência, quando saímos da adolescência para a fase adulta, da adulta para a velhice. Então são conflitos que fazem parte da nossa vida. Os conflitos são inerentes. E como são inerentes à nossa vida e nós vivemos em sociedades, eles também serão inerentes. Não só inerentes, como serão essenciais. É no convívio com o outro que nós aprendemos. É no convívio com o outro que nós melhoramos a situação da nossa cidade, da minha escola, da minha casa. É nesse convívio dos conflitos que nos chegam que nós conseguimos melhorar a vida. Então, eles são essenciais. Agora, o que fazemos a partir dos conflitos é que nós vamos definir se vai ser um conflito violento ou se vai ser um conflito gerador de paz. Então, desde os pequenos conflitos, que nós às vezes não damos tanta bola, até os conflitos mais extremos, que geram guerras, conflitos armados, nós pensamos que esses conflitos eles podem ser geradores de paz a partir do momento em que nós estabelecemos o diálogo, o respeito e a alteridade. E aí falamos um pouco sobre cada um, sobre a importância do diálogo, a importância do respeito, e o que é alteridade, e a importância da compreensão do outro, da diversidade e do outro. Então, esse capítulo ele trata de diversas ações, tanto da parte teórica como de uma parte prática, do que vem a ser o diálogo e o que vem a ser o conflito, a partir do que nós podemos fazer de quando o conflito emerge. E o último capítulo, os últimos capítulos e subcapítulos do material são as estruturas sociais em paz. Nós partimos de uma paz social, interior, ambiental, ecológica, holística, e combinamos a partir que fazemos uma reflexão e ações para pensarmos sobre a família em paz, os amigos em paz, a escola em paz, a cidade em paz, o país em paz, o mundo em paz. Um exemplo de atividade é fazer versões da música de acordo com o gosto do ritmo, forró, samba, pagode, funk, rap, rock, o que quiser. Da música Amizade Sincera, que tem uma letra fenomenal, uma letra espetacular sobre a importância da amizade e o quanto a amizade é muito boa para todos nós. Mas aí nós vamos respeitar o gosto musical dos outros, porque às vezes nós ficamos apegados ao que passa na mídia, porque nós pensamos que quem mora no Nordeste, por exemplo, acha que o funk é só aquele funk, ou é só o funk ostentação, ou é só o funk que mostra na mídia com apelos sexuais. Não, o funk ele é, para muitas pessoas, a voz da opressão, a voz dos oprimidos, e tenta passar para as outras pessoas que existe vida, que pode haver mudanças sociais nas comunidades. E o funk é a voz para isso, o rap é a voz para isso.
a voz para essas mudanças. Assim como as pessoas pensam que o forró do Nordeste, ou a cultura do Nordeste, se resume ao forró que toca lá, que chega ao Sul e que toca nas rádios ou na novela, que está lá na novela, mas não sabe da importância do forró, do chachado e das variantes que tem no forró. Então, nós pensamos em que o gosto musical ele não é problema. Pelo contrário, o gosto musical ele pode ser potencializado a partir de valores. E aí a gente vai utilizar de letras que trazem uma cultura de paz, que trazem um engrandecimento de valores e ou seja, de valores para a sociedade. E isso faz parte do que nós falamos sobre o diálogo horizontal, sobre o respeito à diversidade. Além dos livros, nós temos a parte do auxílio das tecnologias, que está dividida num DVD, que nós chamamos de DVD Paz pela Paz, no kit multimídia, e também no portal de educação, no portal ePaz, que é um portal de compartilhamento, que eu vou falar sobre cada um deles. No DVD, isso é uma coleção multimídia, ele tem dezenas de horas de estudos, de material, tem músicas. O que é que o DVD tem? Então, se a gente for ver bem aqui, o menu dele tem Educação pela Paz, Reflexões pela Paz, Realizadores, Caminhadas, Músicas. Por exemplo, na Educação pela Paz, nós trazemos um projeto de implantação da Educação pela Paz, projeto de cultura, Semana da Cultura de Paz, enfim, vários subsídios para os professores utilizarem de textos para os alunos, que falam de paz e de pacifistas. Temos várias reflexões sobre a paz. Falamos sobre alguns realizadores do Move Paz, porque esse DVD é baseado no conteúdo do Move Paz. Falamos sobre as caminhadas pela paz. Temos músicas, tem algumas músicas, e dentro do kit multimídia vem um CD de música completo, com 12 músicas, com músicas cantadas por Santana Cantador, Geraldo Azevedo, Nando Cordel e diversos outros artistas que contribuem com músicas no projeto de Paz pela Paz. E aqui traz músicas e algumas letras. Temos poemas, tem um poema do Verbo Pasear, o poema sobre a paz. São diversos poemas que também trazem contribuição. Falam sobre os pacifistas, diversos pacifistas, e uma mini biografia sobre eles. Tem um projeto aqui falando sobre o desarmamento, subsídios para os professores utilizarem, sobre a lei do desarmamento e comentar a lei do desarmamento. E também temos a lista dos ganhadores do Nobel da Paz, até o mais recente ganhador do Nobel da Paz. Então é um kit que, além desse multimídia que é para ser inserido nos computadores e assistido nos computadores, nós temos um material que são 2 discos, um para o computador e outro os dois são para o computador, um que é o multimídia e o outro que vem diversos arquivos em PDF, como a conjugação do verbo basear completa, a lei do desarmamento, vem 5 livros infantis em PDF que pode ser feito uso. Tem também o livro Educação pela Paz, de Clóvis Nunes, que é o coordenador geral do Move Paz, um livro em PDF que serve de subsídio para todos os professores, sobre um guia dos professores de Educação pela Paz. Muito bom, muito interessante. Então é um material riquíssimo que serve não só para o ano letivo, mas para todas as ações educativas da escola. E também tem o portal epaz.com.br, que é um portal de compartilhamento, que agrega todas as escolas que fazem parte do projeto e divulga todas as ações de paz de cada escola. Por quê? É interessante que nós vemos o que rotineiramente acontece. Os professores fazem excelentes projetos, fazem projetos pedagógicos, as escolas fazem projetos pedagógicos excelentes, mas isso nunca sai na mídia. Ninguém escuta falar o que a escola está fazendo. A comunidade não sabe o que a escola está fazendo. Mas quando acontece alguma coisa na escola de ruim, por exemplo, cai uma porta, um aluno se machucou, alguma coisa, já aparece a mídia, sai em todo canto, sai na internet, sai na televisão, todo mundo começa a falar mal da escola, todo mundo começa a falar mal dos professores, da direção, mas não se publiciza as coisas boas, as ações boas das escolas.
E esse portal tem o objetivo de mostrar ao mundo que nossas escolas, que todas as escolas também fazem coisas boas. E nós, professores, nós, educadores, também somos responsáveis para mostrar. Nós também não mostramos ao mundo aquilo que nós fazemos de bom. Nós fazemos tantas coisas boas, passamos tantas horas elaborando um projeto, e aí nós simplesmente deixamos que fique dentro dos muros das escolas. Não, vamos fazer com que essas ações boas saiam das escolas. Por meio de quê? Por meio da internet. É um principal meio que nós podemos utilizar. Então, o ePAIS é um portal que ele agrega ações de paz que são colocadas no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Flickr. Ou seja, utilizar as redes sociais como ferramenta pedagógica e como ferramenta de construção da cultura de paz. Então, e tudo isso faz... essa construção... tudo isso faz parte desse grande projeto de educação pela paz. Nós até incentivamos, isso vai ficar a critério das escolas, nós incentivamos as escolas a terem página no Facebook, para terem um canal no YouTube, para que nós possamos mostrar a todo mundo aquilo que é de bom que acontece na escola. Que as pessoas não fiquem sabendo somente do que acontece de ruim ou de algo que não foi muito bom, mas que aquele projeto, que as gincanas, que o projeto pedagógico que envolveu a comunidade, que envolveu a escola, que os alunos se empolgaram, as pessoas saibam que isso acontece dentro da escola, que possam saber que isso acontece dentro da escola. Então, o ePAIS, ele é uma ferramenta ao mesmo tempo pedagógica e ao mesmo tempo uma ferramenta de publicizar essas ações pedagógicas das escolas. E vai aliar isso tudo, traz com as ações, com o uso de tecnologias, ações pedagógicas com o uso de tecnologias que já estão inseridas dentro do material, do livro. Então, esse é um apanhado geral do nosso material. Todo o nosso material, ele não fica somente na entrega do material, mas sim numa capacitação e numa capacitação continuada, não só presencial, como à distância, através da plataforma Moodle, mas também do acompanhamento por meio de pedagogos de como está sendo desenvolvido o projeto de educação pela paz nas escolas. E tudo isso vai sendo inserido aos poucos, com capacitações e com acompanhamento, para que tudo isso possa ser desenvolvido de forma tranquila, de forma que não atropele as outras tarefas que já existem na escola, mas que sejam ações que possam ajudar no cotidiano escolar, que é o mais importante. Não é um projeto que fique para ser feito em um dia, uma semana e pronto, mas é um material, um projeto que possa contribuir para o cotidiano escolar, que nós pensamos que é o mais importante. Por quê? Porque a construção de uma cultura de paz, a construção de uma educação voltada a partir de uma cultura de paz, ela não é momentânea, não é simplesmente chegar, fez e tchau. Não, são ações constantes em que que possa favorecer a construção de uma cultura de paz. Então é isso. Qualquer dúvida, entrar em contato com a BIT, editora e soluções tecnológicas, para tirarmos mais dúvidas e sobre a implantação, sobre a venda do material, sobre como podemos implantar isso numa rede de ensino em algumas escolas. Muito obrigado a você.